e irmãos que me acompanham, eu quero falar sobre o anticristo novamente. É a segunda parte que venho falar sobre o anticristo, e nós vamos ler alguma coisa em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Também quero ler em 2 Timóteo, no capítulo 3. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos da lei do que amigos de Deus. Meus amados irmãos, quando ali em 2 Tessalonicenses, ali no capítulo 2, fala do homem da iniquidade, muita gente pensa que ia surgir o anticristo, uma pessoa para governar o mundo. E isso não é verdade, porque o homem da iniquidade, nós vemos em Ezequiel, que o homem da iniquidade é o próprio Satanás. Está lá em Ezequiel sobre a maldição sobre Tiro. Então, meus amados irmãos, as pessoas pensam que o anticristo virá num ser humano para governar a terra. Isso não é verdade. Nós vemos claramente em Mateus 24, 14, que o evangelho do reino ia ser pregado a todas as gentes, então ia vir o fim. Nós já estamos nesse tempo do fim. Nós vemos na grande tribulação de Mateus 24 que está acontecendo. A grande tribulação é antes da vinda de Cristo, porque depois da vinda de Cristo não vai sobrar nada sobre a face da terra. Tudo vai ser destruído. E nós vamos para o novo céu e nova terra. Nós vamos ler mais uma passagem a respeito de Tito lá, que fala a respeito da vinda de Cristo. Aqui Tito, no capítulo 2, verso 13 e 14, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, provando assim que não há duas pessoas. Os dualistas têm que entender que o grande Deus e Salvador é a pessoa de Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu zeloso, especial de boas obras. Então, meus irmãos, não fiquem pensando assim nessas doutrinas de trindade, de dualismo. Tudo isso veio do anticristo. Nós vemos que vai ser muito difícil, é uma guerra que está presente agora no tempo do fim. Nós vemos em Mateus 25 ali a guerra entre as virgens prudentes e imprudentes. Imprudentes por quê? Porque eles têm três pessoas e pensam que Jesus Cristo é um ser criado por Deus. Não. Jesus Cristo é a carne do próprio Deus. Deus se gerou em carne. Deus se autoconstruiu em carne no ventre de uma mulher. E nós temos que entender que muitos homens vêm com doutrinas, com hipocrisias de homens que trazem a escravidão. Nós vemos grandes templos construídos e tudo com doutrina da Trindade. Por quê? Porque é a marca do anticristo. O homem da iniquidade está nessas igrejas, como diz ali em 2 Tessalonicenses. O homem da iniquidade já está presente nessas igrejas. Por quê? Porque eles não referenciam Jesus Cristo como Deus, o nosso Pai. E Jesus é o Deus, nosso Pai. Nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 21. Onde diz assim no verso 6 e 7,
E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Ora, Jesus Cristo estava dizendo que quando terminar todas essas coisas, as pessoas vão compreender que ele é o Deus de Israel. Só que para muitos será tarde. Nós lemos o aparecimento de Jesus Cristo como Deus e Salvador em Isaías, no capítulo 2, onde fala o dia do Senhor. Ali nós vemos a manifestação do anjo que está no capítulo 18 de Apocalipse, verso 1, que é o próprio Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu deixo com vocês todos essa meditação da verdade. Não posso continuar deixando que as pessoas fiquem enganadas sem defender as pessoas das mentiras existentes. Então, meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém.